Hoje é um novo dia de um novo tempo que come. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está curtindo o Spiritcast nesse sonzinho diferente. É porque hoje é nosso último programa do ano, aquele programa leve, aquele programa solto que você esperava todo dia 13h30 nas suas redes, nos seus streams favoritos, em qualquer lugar que você ouve o Spiritcast, essas vozes maravilhosas dos 4 jovens mais bonitos, mais charmosos, mais cheios de vitalidade, alegres, sedentos pela vacina de coronavírus, de terno branco, calça preta, gravata borboleta, uma lapela no ouvido esquerdo, Frederico Salles esbanjando graça. Simpatia envolvendo. Aqui, ó, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Tá ficando fortinho, Vocês tá? não Só estão pra lembrar. vendo, mas eu tô. Tá fazendo musculação, hein? Não dá pra falar isso ao vivo, senão quem vai matar a gente é Camila Ribeiro, que está com seu vestido longo, cor de verde pérola, Cor de verde pérola. com enfeites no cabelo e... Eu tô de tênis porque eu não tenho joelho pra usar salto mais, né? Então... Ela casou de tênis, gente. Você acha que ela vai... É, justo. Eu casei de tênis, não é Óbvio. aqui que eu vou usar salto. E Isabela Tanasovich, direto da cidade de Franca, que hoje tá em Cataduva, né, Isa? Isso, tá comigo. É uma digital nômade, ela. Quase uma cigana, né? Eu já aceitei o nome de cigana, tá tudo certo. Esbanjando graça com seu vestido azul turquesa. Eu tô chutando as roupas de vocês porque, sei lá, é festa. Assim, verde não me valoriza muito, mas tudo bem, eu aceito. E eu falando diretamente de Campinas, da reclusão do meu lar, hoje aqui, utilizando esse Armani. terno Armani, que outra marca boa Sei de lá. terno aí? Cueca da Lupo. Essa cueca da Lupo. Tanta cueca aí, Calvin Klein, original. Gente, eu só conheço essa marca de coisa cara. Eu não conheço outras marcas. É porque o Neymar apareceu na propaganda. O Neymar apareceu. Esse é o limite. Esse é o Ô, limite. louco. Meu limite é Lupo, saca? Gente, nós estamos aqui então nesse programa hoje super leve, super descolado, trilha diferente, momento diferente. Henrico diferente. Henrico diferente, é o nosso último programa da temporada. Então a gente decidiu botar um pouco mais de classe hoje. O Henrique tá até de gel no cabelo. Com o cabelo penteado. Exato, tô com uma flor, uma rosa vermelha no... Passou até desodorante. Não, desodorante não, Deus o livre. Não, mas hoje a gente vai fazer então, tipo, como é o nosso último episódio da temporada e nós somos super autoindulgentes, a gente vai fazer meio que uma retrospectiva aqui do Spiritcast pra gente lembrar alguns momentos marcantes, comentar alguma coisa que aconteceu nos episódios e principalmente dar um pouco de risada aí. Eu quero deixar claro nesse programa que se rolar um trem nesse episódio, o trem vai ficar. Vai ficar. Não importa onde seja, o trem vai ficar. O trem vai Ela ficar. voltou às suas origens. Cid, você não vai cortar o trem dessa vez, deixa o trem. Falando em trem, eu tava ouvindo os programas antigos do Spiritcast esses dias, e aí eu lembro, tipo, da Camila Ribeiro fazendo propaganda, dizendo assim, ó, gente, vai ter um evento na Páscoa Eu? chamado Comenesp. Nossa, eu fiquei pensando assim, caraca, foi esse ano que não teve Comenesp. É porque foi em março, né? Em março a gente fez Sim. isso, né? Então, tipo, não foi 10 anos atrás, foi verdade. esse ano. É verdade. Não, e a gente falando altos rolês, tipo assim, quando nós sair, quando nós não sei o que, tipo assim, e aí eu fui ver o próximo programa, um corona Acabou muito tudo. louco. Eu digo, É muito doido. Eu nem lembro do mundo antes do da quarentena. Olha só, se a gente pegar, por exemplo, nosso primeiro programa, Clichês no Espiritismo, A gente era sem noção e pessoas felizes. Era irresponsável. A gente era irresponsável. Irresponsável, porém felizes. eu ainda não acho nada demais naquele programa, mas eu entendo que realmente a gente falava uns negócios meio sem roteiro. Pra quem não assim, sabe, eu acho que a gente passou por algumas pessoas pra escutarem o primeiro episódio, né? Sim. Assim, as pessoas que eu passei ficaram de boa. E eu achei legal esse programa, tipo assim, lembrando agora, trazendo a memória, porque tipo, a gente gravou num container onde a Isa trabalhava. Nossa, na segunda gravação que vocês vieram aqui, que vocês foram lá comer lanche, quebraram o copo O Henrique quebrou do a copa. restaurante. O Henrico quebrou o copo. Eu queria dizer que eu descobri que eu sou médium de efeito físico naquele dia, entendeu? Quando o copo Certeza. saiu da minha mão, sem o meu consentimento. Certeza, Aham. Foi certeza. espírito batedor, zombeteiro. A gente já tinha aspirador de pó naquela época, amor? Tinha já, né? Porque, rapaz, eu podia fazer uma peruca com o tanto de cabelo que tinha do Henrique em casa. Ele penteava aquele cabelo é dele verdade, assim, ó. a gente fez até vídeo. Eu vou dizer que naquela época o cabelo tava grande mesmo. Mas assim, ó, é um pequeno preço a se pagar pra ter uma amizade
verdade tão maravilhosa. Isso aí Muitos memes que floparam do Spiritcast. Eu lembro que nesses primeiros episódios a gente tava tentando botar um monte de coisa, assim. E no fim nada foi pra frente. A gente assim. queria ser aceito. A gente queria ser aceita. Nada foi pra frente, porém, o Fred falou pela primeira vez, deixe eu fazer um adendo. É. E eu roubei dele, e todo mundo acha que o adendo é meu, mas na verdade o adendo é do Fred, Ela tá? só roubou, só. Até o final do Spiritcast todo mundo fez adendo, né? Em algum momento. Ah, sim. Daí tornou bem público, né? Teve um episódio que eu troquei com a Isa, que Sim. ela fez a abertura e eu fiz os Sim. adendos. Eu fiz também, eu acho. Essa aí, até os convidados fizeram. Fizeram mesmo. Gente, dia 3 de fevereiro a gente lançou um programa chamado Em Verdade, a Verdade Vos Digo. Vocês lembram sobre o que era esse programa? Nossa, o que era esse programa, gente? Não, eu não lembro desse episódio. Caraca, tem uns Não episódios que eu lembro nem lembro. Cara, eu não lembro. Não lembro do... Ó, o primeiro foi o clichê, o segundo... Pode ir, Sanaldo, que era dos rituais lá, né? Dos rituais. Ah, eu acho que esse aí... Esse é eu o acho terceiro? Que o terceiro era tipo que a gente falava que o espírita não é melhor que as outras religiões, era uma parada assim, não é? Ah, acho que pode ser, pode ser. Que, tipo, no fundo era de orgulho. Por como que funcionava os programas do Spiritcast, pra quem tá ouvindo? Tipo, eles tinham uma mensagem por trás. Só como a gente sempre quis fazer um negócio diferente, tipo assim, a gente não queria falar assim, vamos falar de orgulho, abre o evangelho e fala. Então a gente, sei lá, dava um jeito de fazer chegar no assunto, assim. Por isso que às vezes a gente esquece os temas dos negócios. A gente também foge do tema no meio do episódio. Eu acho que o diferencial do Spiritcast é esse, né? Tipo, a gente até tem vamos falar de tal coisa? Vamos. Só que a gente vai conversando, a gente vai lembrando de outras coisas que vão se encaixando. É. Senão você vai no estudo. Você quer ir no estudo? Vai no estudo. Aqui não é estudo. Você quer aprender, você procura uma casa espírita aí, leva teu evangelinho embaixo do braço e vai estudar, pelo amor de Deus. Não vai ouvir Spiritcast pra poder aprender, não. Era um negócio que a gente sempre falava, assim, porque eu acho que é isso que falta em alguns projetos, assim. Você tem que ter um objetivo, cara. Nem que o seu objetivo seja não ser um estudo. Nosso objetivo nunca foi ser um estudo. Nosso objetivo é ser meio verdade. que um entretenimento, engraçado, conversa. A vez que a gente tentou ser um estudo foi no episódio 2, que saiu uma bosta. É verdade. Vocês lembram que tinha citação? A Isa fez uma baita pesquisa. Verdade! Tudo do Wikipédia. Ela fez. Wikipédia e aprendaespiritismo.blogspot.com/verdades. Ó, o que eu acho? Depois do primeiro episódio, quando aconteceram algumas questões, que a gente ouviu algumas pessoas, né, que não foram muito bacanas, e que assim, gente, o que eu vou falar aqui não é que o Spiritcast não aceita crítica, a gente aceita, inclusive vamos construir isso aqui junto. Mas quando você critica, tenha um objetivo, né? E eu acho que depois desse primeiro episódio que a gente tomou pedrada, a gente tentou, tipo, fazer um negócio diferente. Não, então a gente precisa fazer um estudo, a gente precisa encher de citação, porque a gente, sabe, eu acho que a gente começou a entrar nessa neura, que foi a época que a gente brigou, lembra? Acho que foi bem nesse começo. Que a gente brigou, tipo assim, não que a gente brigou, mas a gente falou, cara, não, pera, não é isso que a gente quer fazer. Por isso que esse episódio 2 eu acho que ficou meio ruim, porque a gente perdeu nossa essência nele, porque a gente tava preocupado com o que os outros iam pensar. Um exemplo, né? Uma crítica que a gente aceitou, que assim, que ele falou, não é que a gente não aceite crítica, mas teve comentários, detalhes que mudaram a maneira como o Spiritcast foi feito, e teve críticas longas que a gente recebeu que entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Então, tipo, uma das coisas que a gente mudou do primeiro episódio pros próximos, pra mim, pelo menos 3 pessoas falaram. E elas reclamaram de um monte de coisa, as 3 pessoas. E lá no final elas falaram, seria legal também ter uma conclusão. A gente pegou só a parte da conclusão. Porque foi a parte que a gente sentiu realmente, assim, tipo, outras coisas a gente ficou, pode ser e tal. Agora a conclusão a gente conversou e disse assim, não, tem que ter uma conclusão mesmo. Esse processo, assim, ele foi sendo construído ao longo do tempo, tanto que não é perfeito, né? Tem coisa que dá pra melhorar ainda. Exatamente. Talvez o episódio mais assistido de fevereiro tem carnaval. É verdade. Foi legal esse episódio. Cara, esse episódio só foi o mais assistido porque a Isa foi pro EMEG. A verdade é essa, que ela foi pro EMEG e aí quando ela voltou, tipo, o Spiritcast teve 200 reprodução no mesmo dia, assim. Mano, eu fiz uma propaganda do Spiritcast Nossa. e também da Comenesc. Olha ela. Olha, eu nunca na minha vida trabalhei tanto como marqueteira como eu trabalhei naquele EMEG. Relações públicas. Eu juntei post-it, colei com durex atrás e aí eu fiz um mega cartazão Nossa. pra ficar em destaque lá no mural deles, tá?
Caraca. Nossa senhora, não é possível. Se alguém que foi no EMED estiver ouvindo esse episódio, pode comentar se você lembra disso aí. Nossa, inclusive foi o último evento presencial, né? Foi. Nossa, que bizarro. E a gente tinha umas ideias massas pra fazer na Come, né? De divulgação, A assim. gente tinha Sim. muita ideia. Corona deu uma quebrada, assim. Eu acho que a gente até já falou em algum outro programa, né? Que, o Spiritcast já nasceu à distância. O Spiritcast já nasceu a distanciamento social. Sim. Só que assim, a gente se via. Tipo, a gente planejava viagens, sabe? Pra gente se encontrar. E assim, teve uma época ali que a gente tava meio bad vibes por causa disso. Porque a gente não se encontrava mais. E assim, não sei se a galera tá ligada, mas pra você fazer um programa engraçado com seus amigos, você precisa saber o que tá rolando. É. E tipo, a gente não tinha como, sabe? Não tinha como ir a São José do Rio Preto, não tinha como ir a Catanduva. É, foi bem tenso, gente. Eu acho que se a gente olhar hoje o Spiritcast e nós quatro, nós somos outras Nossa, pessoas com do primeiro certeza, episódio pra com cá, certeza. sabe? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Gente, se tem uma coisa nesse mundo que é justa, é o Spiritcast. E não só o Spiritcast, como o episódio 5, que é mais justo que essa leg, É a leg. só Deus. Que a foto no Instagram era eu de leg. Exatamente. Esse episódio foi o único episódio que a gente escolheu o nome antes de saber o que a gente ia falar. Isso aí. Foi o único. É verdade. Que isso foi na primeira reunião que a gente fez lá na casa do Fred e da Camila, em janeiro, acho que foi. Foi no meu aniversário, É, foi dia janeiro. 12. Foi, verdade. Aliás, foi dia 11, né? Foi um dia antes. Dia 11, isso. O Fred que veio com a história da legging e a gente gravou muito tempo depois, mas já tava tudo certo. A gente ia fazer outro programa também, mas era com a ideia do Eric lá de São Carlos, que era do Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como é que é seu nome? Deus me livre, mas quem me dera. Que era pra ser outro episódio e a gente disse assim, não, mas aí é muita cópia do Eric, que ele tá sempre falando desse tema. Aí ele foi pro legging e Deus. Chegou então o momento marcante, que foi entre 14 de março para 29 de março, e o sexto programa é Um Coronga Muito Louco. Pegou. Ah, sim. Foi quando Nossa. estourou o coronavírus. É, e a gente ainda, né, tava achando que a quarentena era 40 dias só. Vai ter que mudar esse nome de quarentena, né? 2020 vai ser o novo Vai negócio. ficar de quarentena, não, vou ficar de 2020. Vou ficar de 2020. Verdade. Cara, esse Coronga Muito Louco, eu não lembro nada do que a gente falou. Eu acho que a gente comentou dessa questão do corona, como a gente pode tirar alguma coisa disso. Esse não foi o programa que a gente gravou 2 vezes? Não foi. Isso a gente esse, não. tava meio bad vibes, eu acho. Teve vários programas que a gente começou a gravar e a gente cancelou, né? Porque gravar à noite é duro, hein? Só que às vezes foi muito rápido, às vezes foi tipo, a gente gravou 5 minutos e disse assim, gente, não dá, hoje não rola. Tá ruim, tá ruim. E aí a gente ficou conversando. É, tipo, geralmente acontece. À noite, pessoal, sugestão, nunca gravem à noite as É, coisas. gravar de noite é bem ruim. Aconteceu no evento espírita. Nossa, esse foi da hora. Foi dos perrengues, né? É, foi dos perrengues. Cara, esse aí foi um dos que eu mais me diverti gravando. Que eu lembro desse episódio que a Isa Ricardo tá sempre aqui com a gente, maravilhosa. Ela mandou o perrengue dela e a gente teve que falar o perrengue dela tipo umas 5 vezes. Sim. Porque, lembra disso? Porque, tipo, a gente leu, aí aconteceu alguma coisa, aí a gente teve que ler de novo, aí ler de novo. Aí, na última... Foi muito bom. Porque na primeira vez, a gente riu pra caramba, porque foi muito engraçado. Sim. Só que a gente teve que regravar tanto essa parte que, tipo, na quinta, sexta vez, a gente vai ter que rir e fingir que é a primeira vez. Eu não lembro disso aí. Eu lembro disso, Não cara. Eu não lembra? A lembro gente teve que disso regravar também. muitas vezes. Aí teve uma que a gente leu que falou, pô, mas nós estamos muito sem graça, gente. Claro! A gente já leu, tipo, 5 vezes esse negócio. Gastou tudo na primeira. Eu não sei por que aconteceu que a gente teve que regravar, que foi acho que isso, a gente leu umas 5 vezes o A comentário. gente leu fora de ordem. Na época a gente não manjava muito de edição. Aí a gente começou o programa de um jeito, e aí a gente disse assim, pô, mas se a gente fizer assim vai ficar ruim, né? A gente, vamos fazer assim então. A gente fala um pouco e depois a gente lê o negócio. Aí quando a gente leu ficou ruim, a gente leu de novo. Aí o Cid entrou e resolveu o problema da edição. Foi que nem o primeiro episódio, né? Porque o primeiro episódio a gente gravou antes. A gente fez um piloto que não foi pro ar. Ah, é verdade. Então, tipo assim, tudo que a gente falou no primeiro episódio, a gente já tinha falado antes. Só que aí quando a gente foi gravar foi horrível, porque assim, eu pelo menos, não sei como é que foi pra vocês, mas eu não lembrava o que eu já tinha falado e o que eu tinha falado no programa de antes. É, E, eu também. Sim. No primeiro programa a gente tava ao vivo, né? Presencial. Então Foi um regaço. a energia tava lá em cima. O primeiro programa foi louco. Mas mesmo assim, foi quando a gente descobriu que como é tudo por áudio, a gente precisava ter reações audíveis e não só ficar balançando a cabeça. Porque a gente fez muito isso, a gente começou a balançar muito a cabeça porque a gente tava se vendo, e aí a gente descobriu que não dava pra fazer isso Balançar porque... a cabeça. Show de rock aqui. Nós bateu na mesa, né? Tipo, ficou batendo na mesa. Fez regaço Foi mesmo. engraçado. Regaço.
Esse episódio 8 aqui, eu não sei nem o que é, do que se trata. Que é o episódio Capítulo 8, item 18 é da pureza, verdadeira pureza. Das criancinhas, não é? Esse foi legal também. Eu acho assim, um dos programas cabeça que a gente fez. Eu acho esse programa um dos mais verdadeiros. Porque a gente falava assim, ó, de pureza, e aí uma hora a gente começou a falar da gente, tipo assim, que adoração externa, coisa assim. Esse foi o programa Sincerão, que a Camila se abriu, não foi esse? Pá, que a Camila se abriu, teve uns 4, 5. Todos. Amiga. Foi o episódio que a gente gravou com a Prince e com a Ana Talavera. E deu um rolê lá no Dia da Mulher. E aí a gente fez um episódio especialíssimo com Dona Prince e Dona Ana Talavera falando sobre a importância das mulheres no movimento espírita e na vida, né, galera? Na vida, exatamente. Vamos ser sinceros, na vida, Falamos um pouco sobre feminismo, lembramos de alguns bullying sofridos, alguns preconceitos aí, que não só nós 4, mas as mulheres em geral sofrem. Esse episódio, ele ficou assim, bem legal, eu achei. Nossa, foi muito bom. Foi muito legal esse episódio. Tem uma história que a Príncia contou nesse episódio do Clash Royale. Olha só, a Príncia joga é Clash Royale. Verdade. Mano, eu conto essa história até hoje. Cara, essa história do Clash Royale é da hora mesmo. Isso é uma história muito boa. Se você não ouviu, tá ouvindo esse episódio e não ouviu o episódio 9, Cadê a Mulher Espírita? Cola lá e ouve a história do Clash Royale da Príncia, que é louca, assim. O pior é que é verdade. É assim, não dá nem pra dizer que não é, saca? Você fica... É por isso que nos jogos eu sempre coloco só meu sobrenome. Pra ninguém entender quem que é, né? Um cara alemão. Tema mais difícil de estudar. Qual que é o tema mais difícil de estudar? Caridade, gente. Esse eu lembro demais. Esse foi muito bom. Eu gostei muito desse episódio. Aquela musiquinha do Super Combo, fácil de falar, difícil fazer. Foi bem isso. Foi esse o episódio. Foi exatamente isso. Eu acho que esse foi o primeiro programa. Inclusive, deixa eu te perguntar. Fred, o que aconteceu com você, cara? Eu acho que esse foi o primeiro programa que você ficou quieto, tipo, 40 minutos. E aí você começou a fazer isso, tipo, direto, assim. Vários programas você fica quieto e não fala nada. É porque gera muita reflexão. Quando o negócio toca em alguma coisa que eu preciso mudar, eu fico quietão, fico malzão. Eu fico muito pensativo, de verdade. Por isso que tem alguns episódios que eu fico muito quieto. Porque eu tô, tipo, pensando em mim, falando, ó, esse acho que eu fiquei quietão pensando, velho. Eu sou horrível, cara. Você não é não, Fred. Isso é legal. Eu fico malzão, velho. Vocês não ficam? Eu fico pra caramba, É nossa. que cada um responde de um jeito, né? Tem gente que vai... Começa a ficar mal, começa a falar Tem bosta. gente que usa humor pra fugir do negócio. Eu fico quietão, assim, eu fico, meu... E até, não só nos podcasts, mas também em live, né? Tem uns momentos que ou você fica reflexivo, ou você perde o fio da meada completamente, assim, tipo, acontece comigo também. Às vezes o pessoal tá falando uns negócios super da hora, assim, eu vejo que eu não tô no clima, né? Tá meio estranho, tipo... Esse último episódio com o pessoal do Espirituosos, teve uma hora que eu comecei a fazer uns negócios, eu fiquei tipo assim, mano, o que eu tô falando? Aí depois eu fui ouvindo a gravação, nem ficou tão ruim, tipo, é que o Cid salva muita coisa. É um anjo na Terra. O próximo programa foi com o Júlio Senna, do Coaching Espírita. Que não é parente do Ayrton Senna. Nesse episódio, a Camila tomou vergonha na cara e começou a fazer exercício. É verdade! Então, se você quiser uma motivação pra fazer exercício, veja esse episódio. Te falar que eu também fiz. Não durou muito, mas eu fiz lá, também. viu? Todo mundo fez um movimento. Eu já estava fazendo, mas pelo menos me deu um gás pra continuar por mais um tempo, depois eu Você parei. continuou, amiga? Você tá parada? Eu parei, você acha? Todo mundo Parou. Ah lá, eu continuei, dá licença, chupa. Mas eu só queria dizer que Júlio Senna tem lá no Instagram e aí ele fica mandando mensagem, tipo assim, verdade. vai fazer exercício, para de tomar vergonha na cara. É o então, coach Júlio Senna, mesmo. muito É o obrigada. coach, é um coach. Esse episódio foi da hora porque o Júlio realmente assistiu o Spiritcast. Tipo, ele sabia todos os negócios, todos os memes, todas as paradas. É verdade. Até mais do que a gente. Júlio, eu tô fazendo coraçãozinho pra você. Eu acho que o episódio com o Júlio foi o que realmente mais entrou na alma do Spiritcast. Fluiu, que foi uma beleza, ele fazia piada junto com a gente. E ele tem voz de locutor, né? É. Ele tem. Locutor de rádio, então facilita. Ele veio aqui em casa uma vez, ano passado? Lá na casa dos meus pais, na verdade, eles dormiram lá. Em 2018, é. E tipo assim, foi a primeira vez que a gente viu eles ao vivo. E ele fala exatamente do jeito que ele fala no Coaching Espírita e tal. E eu falei pra ele, meu, toda vez que você fala, parece que eu tô tipo assistindo um vídeo, um negócio, porque ele tem voz de locutor. Ele dá bom dia falando voz de locutor. É muito engraçado. Nesse episódio 11, ele falou assim, não, vocês vão ver que eu realmente ouço o Spiritcast, porque quando sair a minha retrospectiva do Spotify no fim do ano, vocês vão ver que o Spiritcast vai lá. E ele compartilhou, tava em segundo lugar o Sério? Spiritcast, Eu o não vi segundo podcast isso. mais ouvido. Ele deixou tocando só pra esfregar na nossa cara. Com certeza. O próximo é brabo. Cara, esse programa foi louco porque, tipo, foi um divisor de águas pro Spiritcast, assim. Pra quem não sabe, né, foi Sexualidade, Espiritismo e Rock'n'Roll, o episódio com a Deilson Salles, que eu acho que muita gente conheceu o Spiritcast Verdade.
por causa desse episódio. Com certeza. Gratidão, Nossa gratidão, Senhora. gratidão. Pô. Eu não tenho nem o que dizer. Eu acho que foi um divisor de águas, não só por conta da exposição que o Spiritcast teve, mas pra gente mesmo. Até dentro do programa. Pelo menos pra mim, eu não sei pra vocês, foi um episódio que eu percebi que, tipo, a gente não era tão estranho como a gente tava se vendo. Como a Camila disse, como a gente levou muita pedrada, eu ainda tinha aquele resquício de, putz, às vezes eu acho que fala umas merda aí, não sei. E o Adeilson, tipo, ele tem exatamente a linha que a gente queria seguir. Pra mim foi assim, cara, é esse o rolê. Vamos continuar, é isso aí. Então, eu achei que foi, nossa, sensacional. Adeilson, seu lindo, um beijo. E foi da hora porque se a gente parar pra pensar, acho que foi o primeiro... Porque assim, a gente fez programa com a Princesa, com a Ana e com o Júlio. Só que assim, a Ana e o Júlio, eles são amigos nossos. Assim, a gente já fez evento juntas, já ficaram na casa dos meninos. A Princesa é mais que amiga. Tipo, a Princesa a gente trabalhou com ela no DM3, saca? Tipo, a Princesa é amiga da gente mandar mensagem. Big Boss. Tipo, o Adeilson foi o primeiro convidado que foi assim, convidado. Que a gente teve que ir atrás. Que a gente teve ansiedade. Que a gente, assim, ó, pra gravar, porque todos os convidados a gente pede pra gravar o áudio separado. A Deus, a gente não teve coragem, não. Assim, não, a gente vai dar um jeito aqui, porque... Mas eu acho que foi legal, porque assim, tipo, foi um programa que deu pra mostrar bem isso que a Isa falou, assim, porque eu acho que era uma dúvida na cabeça de todo mundo, que é, será que a gente funciona com um público que não é tão nosso conhecido, com gente que não conhece a gente? Sim, sim. Porque isso é perigoso, cara. Às vezes, sei lá, a gente vai fazer com os caras que não conhecem a gente, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Mas aí foi legal. O Adeilson, inclusive, um abraço pra ele aí, se ele estiver ouvindo, com certeza ele deve ouvir o Spiritcast. Ele tem pouquinha coisa pra fazer, né? E aí a gente acabou a primeira temporada, que foi o 12º episódio. Aí a gente trocou a abertura, trocou trilha, as artes. mudou até a maneira de fazer o Spiritcast. Tipo, a gente começou a fazer de outro jeito. E com o primeiro episódio, que foi Currículo Vitae Espírita. Que esse aí, o que a gente falou Qual mesmo? que era esse aí? Era sobre que a gente não precisa trabalhar com determinada coisa pra poder fazer essa coisa dentro do espiritismo. Foi aquele que a gente falou várias coisas que dá pra fazer no movimento. É verdade, Isso. verdade. Desde editar vídeo até varrer calçada. Acho que foi o primeiro episódio que a gente discordou no ar. No ar. Porque fora do ar a gente discorda toda hora, gente. Não é fácil, não. Não sei se vocês sabem, mas a gente não é tão amiguinho assim. Na verdade, a gente é muito amigo e é por isso que a gente discorda de tudo. Eu acho que essa abertura mesmo que a gente tem no Spiritcast, que é um negócio assim, ó. Até quando a gente vai fazer com convidado, às vezes é estranho, porque você não quer discordar do convidado. Sabe? Eu acho que é por isso que o Spiritcast funciona em nós quatro, porque a gente sabe até onde a gente pode ir, a gente sabe o que a gente pode falar. Bom, a Camila às vezes não sabe, né? Ah, garoto. A Camila às vezes passa um pouco da Ô, conta. dona Gisele, tá difícil, dona Gisele. Tá difícil, cara. Eu acho que assim, essa coisa dessa intimidade que a gente tem, assim, ela favorece nesse sentido, sabe? A gente pode gravar o programa e a gente discorda. Às vezes o Cid corta as discordâncias, às vezes rola isso. Acabou, nós vai tomar uma. Água fluidificada. O 14º foi com o Marlon, né? Foi com o Marlon, lá de Mesquita. Foi a primeira vez que Spiritcast foi pro Rio? Isso. Primeira vez que o Spiritcast saiu de São Paulo. Acho que fora das lives, foi a primeira vez que o Spiritcast foi pro Rio de Janeiro. Mesquita. Mesquita. Foi um programa bem louco. A gente conheceu o Marlon numa semana, aí a gente gravou com ele num dia, aí não deu certo a gravação, a gente gravou de novo a mesma coisa pro programa deles. Nossa, lá. é verdade. E aí a gente gravou o nosso. O Marlon é mesmo? gente boa pra caramba. Canta pra caramba. Nossa, canta muito. Inclusive, o Marlon é super conhecidão, porque teve bastante ouvinte que falou que já conhecia o Marlon. É verdade. Então, o Marlon famosão, tá? É um artista esse Um garoto. beijo pra Mesquita. Episódio 15, que foi dos episódios que a gente mais recebeu xingamento. O Spiritcast inteiro brigou. E agora? Clickbait. Esse aí o pessoal encheu o saco. Deixa eu fazer um exposed aqui de novo. Antes do Xandinho lá de Franca ouvir o episódio, ele veio me perguntar: Ô Isa, o Spiritcast vai acabar? Vocês brigaram mesmo? Me conta essa história aí. Aí eu falei: uai, mano, você ouviu o episódio? Não ouvi, mas eu tô preocupado. O que aconteceu nesse episódio que eu nem lembro? Isso aí era sobre discordância, Eu acho não que lembro. era. Não, acho que não era sobre isso, acho que não tinha nada a ver. Eu acho que era só clickbait mesmo. Mas a gente já vinha discordando, tipo, deu uns 3 ou 4 episódios que a gente discordou no ar, porque eu acho que foi essa a diferença pra segunda temporada. Na primeira temporada, como a gente não tinha feito com a Deilson ainda, a gente ainda tava muito inseguro pra, tipo assim, ó, discordar, a gente tava inseguro pra falar algumas coisas que a gente... E aí na segunda temporada eu acho que ficou mais light, assim, pelo menos pra mim. Eu comecei a gravar mais de boas, assim, tipo, Sim. A Deilson foi a causa do Spiritcast ter discordado. Olha que absurdo. Ter dado uma guinada, né? Ruído. A ruína do Spiritcast. Isso. E aí depois do Spiritcast inteiro brigou e agora, aí foi
aquele cara, né? Nossa, aí aquele cara que foi pra unir de novo, né? Foi o primeiro dia que o Henrico gaguejou e passou mal. Gaguejei que nem uma Foi mesmo, criança, foi velho. mesmo. Gaguejou. O Henrico tava suando. Eu acho que ele falou, inclusive, que ele terminou o episódio com a camiseta molhada. Sim. Que ele tava assim, ó, nossa, o cara não conseguiu nem responder o que o Trigueiro falava. Ele não conseguia falar. Ele não conseguia falar, ele ficou E tão o em comecinho choque. foi horrível antes de começar a gravação. Foi horrível, porque o Henrico tava arrumando os negócios do som, aí as meninas não falavam nada. Aí o André chegou, né? Não, aí o palhaço que teve que começar a puxar assunto com o cara que é o André Trigueiro. É o André Trigueiro. Tipo assim, tá chovendo aí, né? Tá calor. Que assunto que puxa com esse cara? Será que eu falo da política? Eu não sei nem o que eu falo. Vai achar que eu sou burro. O cara vai falar assim, nossa, gente burra, o que eu tô fazendo? Nossa, foi horrível aquele comecinho. Foi um programa difícil de fazer acontecer. Do traquejo que a gente tava em falar com palestrantes, em falar com a galera. Porque o André Trigueiro, o problema dele, gente, é que assim, não é que ele é espírita famoso. Ele é famoso. Ele é um global. Ele é global, ele é global. Amigo meu que não é espírita, veio assim, como assim você falou com o cara da Globo News? Exatamente. Mas foi um negócio assim, ó, é o nosso quarto programa com mais reprodução hoje. Ele passou todos os outros que estavam na frente dele. E tipo, foi quando deu um salto grande, só que a gente não ganhou tanto seguidor, assim, não teve muito gente nova. Gente, segue a gente, É, pô. gente. Dá essa moral. Ô, você tá ouvindo esse episódio? Posta nos seus stories pra galerinha começar a seguir a gente. Marca o André, marca o André. Dá biscoito. A gente quer biscoito pra poder chegar esse negócio fora, porque senão a gente fala sozinho. É. Eu tenho a impressão, a gente até conversou esses dias sobre isso, né? Acho que foi junto com os espirituosos. Que a galera tava com uma impressão, tipo, nossa, a gente vai gravar com os Spiritcast e tal. Gente, a gente é 4 moleque que tá começando um negócio. É. E a hora que o Adeilson e o André chegaram até nós, eles estavam aqui com a gente, né? Eles aceitaram estar aqui. E eles deram respaldo pra muita coisa que a gente pensava e muita coisa que a gente falava. Pelo menos pra mim, eu acho que pra vocês também, foi um divisor de águas, assim como o do Adeilson, na minha vida mesmo. Porque eu vi aquele cara que tem uma puta experiência de vida, que tá no movimento há muito tempo, que tá vivendo fora do movimento também, É. falar coisas que eu pensava, eu falei, meu, é por aí, sabe? Então eu acho que foi um divisor de águas muito grande. É, mas eu acho que são duas características importantes, tanto do Adeilson quanto do André, né? Eles não dizem o que você tem que fazer. Eu acho que essa que é a coisa do Spiritcast. Exatamente. A gente também não tá aqui falando o que você tem que fazer, jovem ou adulto, que tem muito adulto que ouve a O gente. que o Fred e o Henrico sempre falam? Que o Spiritcast... Não é pai Não de é ninguém. pai de ninguém. A gente reduziu aquela mensagem do não seja um babaca, que o Fred condensou em não seja um babaca, mas é uma mensagem muito grande, que é assim, ó, mano, se você estiver sendo cuzão, para de pensar um pouco, desliga um pouco a sua racionalidade e pensa assim, ó, eu não posso ser cuzão. Eu acho que essa que é a alma do Spiritcast, assim, ó, às vezes a gente não consegue explicar exatamente o que a gente quer dizer, tenta não ser um babaca, tenta não seguir as pessoas de qualquer jeito. Ah, mas onde que tá no evangelho, onde é que tá não sei o que. Não, a gente sabe falar sobre isso também. É, do que adianta? Às vezes a gente precisa simplificar. É muito mais do que isso. E aí quando você ouve o Adeilson Salles dizendo não seja um babaca, você pensa assim, ó, é um cara que entendeu o rolê. Quando o Trigueiro fala, tipo assim, ó, ah, não dá pra gente ficar repetindo as coisas, a gente tem que fazer do jeito que a gente é. Aí a gente fica, caraca, é isso. Doideira, aquele episódio foi doideira. Não tinha como a gente ter esse programa com o André sem a Juliana Andina. Porque, tipo, ela ficou segurando o celular na frente do negócio o papo inteiro por causa Sério? da gravação. É verdade, ela Sim, foi, porque é. eu não consegui gravar direto da tela, então ela ficou com o celular gravando na frente das caixinhas de som. E aí ela teve que tirar os gatos. Mano, a Ju foi... A Ju foi foda em vários sentidos. Eu acho que Todos. cabe... Começando com o namorando o Henrico, né? Que a Ju ali, ó, que aguenta o Henrico, já merecia um Oscar ali, aguentar o É Henrico. verdade, Mas é verdade. ela já ajudou a gente nas lives, ajudou a gente no episódio do André, ajudou a gente pra caramba. Aí a gente entrou num loop do episódio 17 em diante, porque aí o Fred e a Camila estavam muito ocupados nessa época, então a gente começou a chamar um monte de convidado. É Ah, é verdade. verdade. A gente teve episódio com a Mari Lealdino e o Gui Goulart. Eu não conhecia o Gui. E a Isa não conhecia a Mari. Mas foi um super episódio. Cara, foi muito bom, né? Cara, foi um episódio que a espiritualidade, assim, ela foi genial. Eu tô me sentindo excluído, eu também Camila. tô meio triste. Agora é a hora que a Camila chora. Desliga o Que, áudio. inclusive, como que chama o episódio? Mais que amigos. Mas que friends. amigo, Friends. Então, olha Desliga que o áudio legal. Os agora. caras trabalharam com a gente 1 ano, nunca fizemos um episódio de Mais Que Amigos. Só fizemos, tipo, brigamos, não sei o quê. Aí chegou uns caras de fora que os caras nem conheciam, mandaram lá, Mais Que Amigos. Beleza. Não, beleza. Sou rancorosa. Meu ascendente em aquário. Excelente aquário.
Mas foi um episódio bem louco, porque assim, a gente não tinha gravado com as minhas. Eu conheci a Mari porque um dia eu entrevistei ela num evento de jovem lá no Rio Grande do Sul, sabe? E ela é muito amigo da Juliana. O Gui também não é meu amigo. O Gui, eu conheci ele no EMEG, e aí a gente acabou tendo várias reflexões e até críticas em relação a coisas que a gente realmente tinha em comum. E foi por isso que a gente chamou eles. Mas nunca será como um programa com o Frederico Salles e Camila Ribeiro. Ô, Mari e Guilherme, a gente não tem nada contra vocês, é contra eles mesmo. Não é contra vocês não. Os dois aqui, pode ficar tranquilo. Vocês, tenho certeza que vocês são muito da hora. Exato, vocês são muito gente boa, mas eles não. Eu acho que nós tínhamos que gravar da temporada 2021 um programa do Fred, da Camila, com a Mari e o Gui. É verdade. Pra gente equilibrar esse verdade. rolê. Redenção. Nosso próximo programa então foi Vem Ser Feliz, que não é propaganda de loja. Eu me recuso a cantar a musiquinha do... Vem ser feliz. Que era de felicidade, né? Mas eu não lembro por que surgiu. Esse aí foi um daqueles episódios que a gente escolheu o tema, tipo, muito em cima, não foi? Foi nós 4 nesse? Foi nós 4. Esse episódio do Vem Ser Feliz também foi outro episódio que foi bem da hora, assim, foi legal. Tipo, o pessoal curtiu. Eu não lembro eu não lembro muito bem o que a gente falou. Eu não lembro. Bom, eu não lembro de nenhum até agora. É que esses episódios dos últimos meses, gente, foram realmente assim, foi tudo meio corridão, assim, tipo, o Cid pegou mais pra fazer edição mesmo, e a gente ficou meio assim, gravando a toque de caixa, porque é fim do ano, né, galera? Foi um ano muito bom de vários aspectos também, tipo, aconteceram muitas coisas boas na nossa vida, mas foi um ano difícil. E a partir do segundo semestre, aconteceram coisas assim, tipo, uma enxurrada de coisas, né? E a gente, como a gente se propôs a fazer os episódios, então a gente tinha que manter o nosso combinado e tal, mas foi um segundo semestre muito difícil, muito apertado, né? O próximo programa foi o Exposed do Henrico, que foi outro programa que o pessoal ficou bolado, porque também falaram que não teve nada de Exposed do Henrico, e de verdade, não teve. Nossa, eu fiquei chateada, eu queria ter visto o Exposed. É porque a Ju foi muito legal com você, realmente essa mulher te ama bastante, então... Não é porque ela foi legal, é porque não tem o que fazer Exposed. A verdade é essa. Ai, Jesus amado, começou de novo. O maior Exposed que eu tive foi no Ô, Henrique, episódio... fica quieto, vai. Ô, Ju, o rolê é o seguinte, o episódio foi maravilhoso, você é uma mulher incrível, mas eu vou pular só pro Henrique parar de falar. Ju, a gente te ama, porém o Henrique... Mas eu achei engraçado esse episódio porque assim, era Exposed do Henrico, teve Exposed da Isa, teve Exposed do Fred, teve Exposed de todo mundo, só não teve do Ô, Henrico. Henrico, tem que dar uma agitada nessa vida aí, né? Para fazer uns... Expor você, Henrico, né? parece ser um Vamos- VIP, sai do mano. Recluso em Campinas. Sai, é fica recluso em trancado Campinas. de casa. Da reclusão. O próximo programa então, que a gente fez foi o do Segredo das Palestras Espíritas, com o Davi, que também foi um programa que tava só eu e a Isa. E foi um programa bem legal até. Nossa, foi legal pra caramba. A gente contou vários rolês de palestra, que eu nunca tinha contado algumas histórias. Aí eu achei interessante. O Davi é um menino que, ele é super novinho, mas ele tem uma mega bagagem, então foi super da hora. Eu conheci o Davi em um recorte, né? Então a gente só viu uma faceta da realidade da pessoa. Foi engraçado, eu não sei se ficou na edição, mas tipo, o Davi contou como é que ele me conheceu, e aí eu fui mó cuzão com Ai, ele. é verdade. Não, e é verdade mesmo, porque é isso que o Fred falou, tipo assim, eu só conheci um lado do Davi, que era o que a gente conhecia, né? Tipo, o cara que escreve pro negócio. Aí eu achava que ele era mó sem graça, assim, tipo, até falei isso pra ele, tipo, a Isa tá de prova aí, que eu não escondo essas coisas não. E eu falei assim, cara, eu achei que você era mó babaca, tipo, e aí depois desse papo eu fiquei, o cara é mó legal. E aí eu fiquei me sentindo meio mal, ele disse, eu também achava que você era meio otário. Eu digo, pai, então também Então os dois são no final das contas, né? Mas o Davi era um cara que a gente já tava querendo gravar com ele desde a primeira temporada. Ele é muito amigo do Fred e da Camila. O Davi, ele foi uma descoberta do Fred. O Fred conheceu o Davi, chamou a gente e falou, a gente precisa gravar com esse cara. Esse programa e o das meninas, eu acho que foram os programas que a gente mais cortou coisa útil. Porque a gente não quer que o programa fique com mais de 1 hora, a verdade é essa. Então, tipo, eu acho que foram 2 programas que tinha material bom ainda. E a gente teve que cortar, assim, porque não... É verdade. O Cid manda pra gente e diz assim, ó, isso aqui corta ou não corta? A gente, não corta. Diz, gente, tem que cortar alguma coisa. Foram esses 2, né, Isa? Eu não me recordo agora, mas eu acho que teve mais um. Eu lembro desses 2 que, tipo, o papo tava da hora, assim, e teve que cortar a história inteira, saca? Pra tentar caber nessa hora lá. No episódio das meninas, inclusive, teve muito resumo das histórias, porque eram, assim, todos os pontos da história eram importantes, mas a gente não conseguiu deixar tudo. É, isso é difícil, gente. E a gente falou sobre isso num outro programa, acho que no programa do Lente Espírita, né? É esse balanço que a gente tem que ter entre deixar um negócio que as pessoas assistam. Sim. Porque não adianta a gente fazer um programa de 2h30 que 4 pessoas vão assistir inteiro, sabe? Sim. O próximo programa que a gente gravou foi o programa do mês do Jovem Espírito, que foi com a Carol Meninas Espíritas. Que até ficou Carol Meninas Espíritas no
nome. Foi um programa de revelações, onde a gente descobriu que só o Fred assiste filme de terror. Vocês são tudo cagão. Mas a gente vê filme de terror sim, eu gosto, é mó legal, não tem graça. Então se você que tá sem opção de ver filme de comédia, faz o seguinte, você pega um filme de terror e põe no mudo. Você vai dar muita risada. Como assim, Fred? Põe no mudo? Porque é a música que dá o rolê. Testa. Eu vou ter que testar agora. Vou fazer isso aí. Eu depois desse programa eu comecei a me forçar um pouco a assistir Terrir. Entendeu? Eu ainda não fui pro terror, mas assim, ó, A Morte Te Dá Parabéns. Terrir é ótimo. Que é tipo terror com comédia. É comédia isso aí, hein, Rico? Então, mas eu tô tentando, cara. É passos pequenos, é passos de... É isso aí, tá certo. E esse episódio foi com a Carol, que a gente já tinha feito um trabalho no EAC. A gente fez o home office. Fez teatro, foi bem... De matão lá. Foi uma loucura. E aí a gente vai então pros 2 últimos programas, que foi o programa com Lente Espírita, que a gente gravou com o Gabriel e com a Rosália, só que a Rosália ficou só 20 minutos. Teve que sair. E eu não sei se deu pra ver que ela ficou só 20 minutos, porque ela meio que sai do nada e volta no final. Essa é a magia da edição. Cid é A mago. magia da edição. Inclusive teve um episódio que a Isa saiu no meio também. Sim. Vamos ver se vocês descobrem qual que é. Descobre aí, você que é fã do Spiritcast, teve um episódio desses 23 que a Isa saiu no meio e voltou só pro Que Assim Seja também no final. Mas eu acho que esse episódio do Lente Espírita foi muito legal. Eu, particularmente, Henrico, foi um episódio que me agradou. Eu gostei do assunto, eu gostei da maneira como a gente falou. Assim. Tava até comentando com a Camila que o episódio com eles elevaram o nível da discussão, dos pensamentos nossos. Eu achei interessante. Bem legal. Sem contar que a gente conseguiu deixar o rolezinho organizado com trocentas pessoas dentro do... Sim. 6 pessoas gravando, né? Mas ficou organizado, então... Agora, você acha que foi muita gente isso? Porque o nosso programa 23, que foi o último programa... Misericórdia. Cara, esse aí foi raro. Era uma escola. Aglomeração virtual. Esse foi a aglomeração mesmo. Se a gente gravou com o pessoal do Espirituosos, quem perdoa é Deus. Título super... Tipo pegação, né? Com o pessoal do Espirituosos, que a gente citou lá no episódio 3. Foi até engraçado essa relação que a gente tem com os Espirituosos, porque eles entraram em contato com a gente uma vez. Eles falaram, a gente conheceu o podcast de vocês. Eu acho que o Diego mandou mensagem. E a gente disse, que legal que vocês gostaram e tal. Só que eles não tinham ouvido todos os programas ainda. E aí, quando eles ouviram o programa que a gente cita eles, que eu acho que o Fred é verdade. citou, eles mandaram outra mensagem, tipo, caraca, você sabia o que a gente era? Não sei o que. Mano, claro que a gente sabe que você sostou. O Diego é muito gente boa. O Diego, ele virou tiete mesmo do Spiritcast. Foi muito engraçado. Todas as lives, tudo que a gente fazia, ele tava lá. A gente tem que conseguir um quadro pro Diego, gente. É verdade. Tipo assim, pergunte ao Diego. Aí a gente pede um áudio pra ele. Isso. E aí a gente bota na edição, tipo, a resposta dele. Ou seja, não sabe o que ele vai responder. Ia ser da hora. Acho justo. Sim, isso é engraçadão pra caramba, Nosso velho. encerramento do programa pode começar a ser com ele. Podia fazer isso aí mesmo. Mas esse episódio com o pessoal do Espirituosos foi bem reflexivo quanto a essa questão do Natal, né? Foi bem... É um dos episódios que a gente fica pensando, será que eu tô fazendo um bagulho direito? E geralmente a resposta é não. Mas pelo menos você para pra pensar. Gente, essa foi a nossa retrospectiva do Spiritcast. Espero que tenha ficado um programa legal, espero que todos vocês tenham curtido. Deixa eu perguntar pra vocês agora, então, já que a gente falou de todos os episódios, um pouquinho de cada um, fazer umas perguntas pra cada um responder, tipo, o mais rápido possível, assim. Momento mais marcante do Spiritcast pra vocês. O Adeilson de unicórnio. O Adeilson de unicórnio. Essa foi da Nossa, hora. É boa, foi hein? Essa foi sensacional, braba. é Essa foi braba. verdade. É que vocês não vão poder ver porque ele fez assim no vídeo, então desculpa. Eu também ia falar do Adeilson, mas eu vou pular então pra outro episódio, já que o Fred falou do Adeilson. O momento mais marcante foi o episódio com os nossos mais que amigos, Friends. Olha lá. Trouxa! Eita, Porque nós. no meio do episódio a gente fez com eles o que a gente faz com o Fred e com a Camila e que nunca vai pro ar. Isso. Que é trocar totalmente o assunto pra um assunto que a gente jamais colocaria no ar, que eram assuntos muito íntimos e que, cara, tipo, fez com que o rolê ficasse muito da hora. Então esse pra mim foi um momento muito marcante. Cara, se vocês ouvirem o programa, vocês vão ver que tem uma hora que, tipo, a gente fica super íntimo, assim, do nada. Sim. É porque entre um momento e outro, teve 45 minutos da gente falando mal da 45, mas falando mal real, assim, pá. Negócio Real, tenso. cara. Brabo, hein?
Camila, qual momento que você lembra mais do Spiritcast, assim? Cara, pra mim foi o programa do André, mas não necessariamente pelo André, mas por ser realmente, igual eu falei há um tempinho agora, um divisor na minha vida. Tipo, as coisas que ele falou me fez refletir muito. Eu mudei muito meu pensamento a partir daquele momento. Foi muito marcante pra mim. O André é brabo. Pô, eu acho que pra mim o momento mais marcante, assim, do Spiritcast até hoje, falar o negócio aí, não chore. Ter conhecido vocês. Não, mas foi aquele dia que nós ficamos em São José do Rio Preto. Todo dia. Aquele dia saca? foi Todo. brabo. Desde o café da manhã, que eu Sim. fiquei falando com o Fred lá na cozinha. A gente jogou basquete de tarde. Depois a gente saiu pra verdade. comer. Eu passei o início do meu aniversário com eles dentro do carro. Porque eles foram levar a gente pra Catanduva. Verdade. E foi engraçado. Eu vou dizer só que foi engraçado pra não expor Foi muito. bom, aquele dia foi legal, aquele dia foi massa. Acho que a gente pode ir encerrando nessa vibe, né? Eu queria só agradecer a todos. Queria realmente agradecer, porque foi um ano conturbado, com todos os obstáculos, mas aconteceram muitas coisas boas e eu acho que a gente tem que tentar, né? Igual a gente já falou em vários episódios, enxergar a nossa vida de uma outra forma, né? Não é passar pano nas coisas ruins que aconteceram, não é isso. Mas tentar enxergar realmente o que aconteceu de bom. E muita coisa aconteceu. Sim. E ter vocês, né, embora a gente não conseguiu participar de todos os programas nesse segundo semestre, os meninos sempre tiveram muita paciência com a gente, tiveram muita compreensão. E estar com vocês, conversar, trocar ideia. Porque muito mais do que gravar o programa e conversar com a galera aí que tá ouvindo a gente, é a nossa conversa, né? Rever os nossos amigos. E muita coisa não vai pro ar porque a gente fica conversando no meio do episódio. E isso vai reabastecendo as nossas energias, né? Então, não sei qual é o futuro do Spreecast, contem pra gente. Mas, de qualquer maneira, foi um ano muito, muito gostoso, assim. Muito bacana de estar com vocês. Eu agradeço E muito. ela nem chorou. E todos que eu Ela nem chorei. chorou. Eu nem chorei. Ela nem chorou. Ah, não. Eu sequei Ah, meu não. canal lacrimal. É porque a gente não tá juntinho. Se tivesse juntinho, vocês iam ver que ela ia se debulhar em lágrimas. Aí já ia começar a chorar junto, todo mundo ia se abraçar. Isso é Vixe, complicado. choradeira. Certeza. E foi isso, tá? E é isso, porque os meninos vão falar Porque os nada. meninos não têm coração. Não, eu acho vocês lindos, maravilhosos. A gente vai se encontrar, ninguém tá morto. É nóis. Nossa senhora! Credo. Eu acho que assim, o Spiritcast ele surgiu como um projeto, uma ideia meio nada a ver. E eu acho que é super legal a gente ver, tipo, que deu certo, saca? Ah, beleza, não é a maior página, o maior podcast, o maior não sei o quê. Mano, mas é o nosso, saca? É, não era nem isso que a gente queria. É, a gente falou o que a gente queria falar, a gente fez o que a gente queria ter feito. Eu acho que assim, a gente teve alguns momentos super legais no Spiritcast que mostram que a gente não tá falando tanta bobagem assim. A gente bateu nessa tecla bastante hoje. E eu acho que o que eu fico desse ano de 2020, que era pra ser o pior ano da vida de todo mundo, pelo menos 2 vezes por mês a gente podia conversar um pouco de espiritismo, sem ser daquele jeito batido que todo mundo fala e às vezes pode soar como uma crítica pra outros canais, pra outros grupos. E porque a gente é assim, mano. A gente falava isso nos bastidores, a gente... Por que a gente não podia falar isso pras pessoas? Eu acho que a gente tem identificado um Sim. público e tem muita gente que acompanhou a gente nesse ano. Eu acho que foi só uma confirmação, assim, de que tem espiritismo pra todo mundo. Tem estilo de espiritismo pra todo mundo. Tem gente que gosta de música, tem gente que gosta... E tem gente que gosta de ser meio polêmico. Tem gente que a gente nem foi tão polêmico quanto a gente poderia ter sido. Ah, Não. a gente não A falou gente nada. não falou nada demais, gente. Nada. Outros programas aí que vocês vão ver que lá nos primeiros a gente ensaiou fazer umas coisas, mas nada que você já não ouviu na sua casa espírita que não é verdade. Então, eu tenho muito a agradecer pra todo mundo que participou aí, a Ju, as meninas lá de Franca, que cederam até espaço pra gente gravar uma vez aí, que a Isa precisou gravar em Franca. É verdade. Pra tia lá do hambúrguer, que a Isa quebrou o copo, que O Henrico, foi mas super de tudo bem. boa. Pra todo mundo que participou do podcast, todo mundo que mandou mensagem, que mandou áudio. Especialmente pra quem mandou áudio, porque, tipo, é muito legal. Às vezes a gente tá numa semana tensa, assim, a gente recebe um áudio, tipo, dizendo que acompanha nosso trabalho, que gosta do que a gente faz. E aí a gente manda o áudio no grupo e fica todo mundo tipo, que bonito, não sei o que, o orgulho vai lá em cima. Aí a gente tem que voltar a dizer, gente, mas calma também, aí volta. Eu acho que Baixa a bolinha. todos esses processos que a gente fez no Spiritcast, desde os processos, digamos assim, fraternos, da gente ficar sendo amigo, fazer esses esforços pela amizade, mas também as questões mais profissionais, assim, da gente entregar um produto legal, uma edição boa, um corte massa, um entrevistado da hora, do momento certo. Eu acho que tudo isso contou aí pra fazer esse 2020 legal. E 2021, sei lá, não sei. Já é um ano sabático.
Então agora nós vamos com essa frase maravilhosa do âmago da alma, que recria sua consistência espiritual e te carrega para os lugares mais efluviosos da espiritualidade com a palavra Camila Ribeiro. Dica pra você encarar 2021. Quer moleza? Senta no pudim. Ai, meu Deus! Que assim seja, meus queridos! Feliz 2020 pra vocês, feliz ano novo! Até ano que vem, gente!